você vai ver no vídeo de hoje em Otal. Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Thiago Carvalho e hoje nós vamos desmistificar alguns conceitos sobre investimento. Galera, primeiro de tudo é o seguinte: saber tua praia é saber aonde tu vai te encaixar nesse mundo de investimento. A coisa parece um pouco complicada, mas vocês vão ver no decorrer do vídeo que não é tão complicado assim. E por que eu falo isso, né, galera? Justamente pelo assunto que foi abordado no primeiro vídeo a respeito dos paradigmas. Então todo paradigma financeiro que tu tem hoje veio lá da tua tenra idade com aquelas infames frases tipo dinheiro não dá em árvore, meu dinheiro não é capim, os ricos são maus e um monte de outras frases que parecem inofensivas, mas moldam o teu paradigma financeiro, o meu também. Então fique ligado nesse vídeo até o fim, nós vamos identificar de forma simples e objetiva todos os tipos de investimentos existentes no Brasil. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Ações. Uma ação é o menor pedaço de uma empresa que pode ser adquirido. Ao comprar uma ação, a pessoa se torna sócia da companhia e terá participação determinada pela quantidade de ações adquiridas. Ela pode ser sócia majoritária ou minoritária. Existem maneiras diferentes de operar o mercado de ações. Dentre elas destaca-se o day trade, que se caracteriza por ser um movimento de curtíssimo prazo, onde o objetivo é oferir lucros, como o próprio nome sugere, vendendo e comprando ações em um mesmo dia. Tem também a modalidade de swing trade. O que diferencia do day trade é o tempo de permanência no mercado. No swing trade, os investidores permanecem no mercado por um tempo maior, normalmente entre 3, 6 até 9 dias. E tem fundamentalismo, que tem o objetivo de avaliar as alternativas de investimento a partir do processamento de informações obtidas junto às empresas. Faz uma análise completa do histórico desta empresa e investe na ação dela ou não. As ações de empresas são negociadas na Bolsa de Valores, mais conhecida como B3, por intermédio de corretoras, onde os preços são determinados pela oferta e pela demanda. Os acionistas que investem no mercado de ações podem ganhar dinheiro por meio de recebimento de dividendos, calculados com base nos lucros da empresa, ou por meio da venda das ações que se valorizam. Qual é a vantagem desse tipo de investimento? A vantagem desse tipo de investimento é o potencial de alto retorno e o retorno de longo prazo. Qual é a desvantagem desse tipo de investimento? Bom, um alto risco. O ideal é que inicialmente sejam investidas quantias maiores de R$1.000, então não é todo mundo que tem essa quantia. E o pagamento das taxas de administração e carregamento. Galera, quando se abre uma conta numa corretora para operar a Bolsa de Valores, tem que se levar em consideração que existem altos encargos, como emolumentos, taxa administrativa, cada vez que tu abre uma ordem. Então tem esse detalhe que chama a atenção. A outra modalidade é fundos de investimento, que são nada mais do que junção de vários investidores cotistas que compartilham recursos buscando maximizar os lucros e diminuir os riscos, tá? Esses recursos são administrados por um gestor especializado e a divisão dos lucros é realizada de maneira proporcional aos investimentos dos cotistas. Qual é a vantagem de ter esse tipo de investimento? A simplicidade e a praticidade, os menores riscos e a diluição dos custos. Qual é a desvantagem desse tipo de investimento? Pagamento de taxas de administração.
Tem uma outra modalidade também chamada títulos públicos. Essa é a mais famosinha dos últimos tempos aí. Os títulos são certificados de dívida, classificados como ativos de renda fixa e são utilizados e emitidos pelo governo federal, com o objetivo de financiar as suas atividades e obter recursos para financiamento da dívida pública. Hoje o Tesouro Direto, que foi um programa concebido aí lá em 2002, é a maneira mais fácil de se ter acesso a títulos públicos. Essa forma de investimento permite a diversificação e a complementação da carteira pessoal, devido à sua natureza diversa, ou seja, no Tesouro Direto é possível investimentos a partir de R$30, por exemplo, em títulos com diferentes tipos de rentabilidade, prazos de vencimento e fluxo de remuneração. Entretanto, galera, nem tudo são flores. A rentabilidade informada no momento da compra do título só será garantida caso o investidor permaneça com os papéis até o seu vencimento. Logo, se você tem a perspectiva de utilizar esse capital antes do vencimento, essa aplicação não seria melhor a se fazer. A vantagem desse tipo de investimento é a segurança do retorno, ideal para investimentos com retirada a médio prazo, a liquidez diária e investimento mínimo baixo. A desvantagem é a taxa de custódia e a necessidade do cumprimento de acordo para auferir a remuneração total. LCI e LCA. LCI são letras de crédito imobiliário, é um título de renda fixa lastreada no crédito imobiliário, ou seja, é um empréstimo que você faz a uma instituição financeira que irá direcionar os recursos para o financiamento de imóveis. LCA, letras de crédito de agronegócio, são títulos de crédito emitidos por instituições financeiras com o objetivo de financiar o setor agrícola. Nas duas modalidades do investimento, é possível oferir rendimentos bem superiores aos verificados em cadernetas de poupança, por exemplo. Além disso, não existe cobrança de imposto de renda para pessoas físicas e a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito para valores de até R$250 mil por CPF. Aqui os dois tipos de investimentos são bem similares, tá? Cabendo aí a ti simplesmente escolher o que tiver a maior rentabilidade. A vantagem nesse tipo de investimento é a segurança do retorno. Ela é ideal para investimentos com retirada a médio prazo, rendimentos superiores à poupança e o fundo garantidor de crédito que cobre até 250 mil por CPF. A desvantagem é que tem imposto de renda para pessoa jurídica numa tabela regressiva e um prazo mínimo de 90 dias. Uma outra modalidade também é o debentures, tá? Debentures são títulos emitidos por empresas. O comprador dos títulos empresta dinheiro à companhia em troca do recebimento do dinheiro dos juros. O objetivo dessa emissão de uma debenture é de captação de recursos de médio e longo prazo para sociedades anônimas. Esses acordos são escritos e acordados em termos de prazos de juros para a devolução de uma dívida. O maior problema das debentures são os riscos que serão associados a este produto, uma vez que a empresa a qual se compra o título pode não conseguir arcar com a promessa feita no momento da compra. Para diminuir esse tipo de risco, as agências de risco dão notas às empresas, como um indicativo da garantia do recebimento. Os prazos são variáveis. Quanto maior o prazo, maior as taxas de juros. A vantagem das debentures são a possibilidade de maiores rendimentos que os títulos públicos, por exemplo. E a desvantagem são os maiores riscos que títulos emitidos pelo governo federal, baixa liquidez, aplicações não cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito. Aí tem a caderneta de poupança, que é considerada investimento no Brasil. Ela tem a vantagem que o investimento é seguro, não há limite de aplicação e até menores de idade podem investir na poupança. A desvantagem é que os rendimentos são baixos, né, ou quase nada em períodos de alta inflação, como mais ou menos esse que a gente está vivendo agora. E os ganhos, eles ocorrem somente de 30 dias após a data da aplicação, podendo fazer as pessoas terem um rendimento pífio, né, ou nenhum. CDB e RDB. Assim como os títulos vendidos por empresas privadas e pelo governo federal, o comprador pode também emprestar dinheiro ao banco, em troca de recebimento dessa quantia acrescido de taxas de juros. Ambos se configuram como modalidade de renda fixa, tá? A diferença entre CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, e o RDB, que é o Recibo de Depósito Bancário, é que é possível negociar o vencimento do primeiro, ocasionando perda de rentabilidade, enquanto no segundo as coisas são mais rígidas.
Eles são inegociáveis e também transferíveis. Nas duas modalidades, a cobrança de imposto de renda na forma regressiva. E tem taxa de IOF também nos primeiros 30 dias. A vantagem de se aplicar em CDB e RDB é que tem baixo risco e a cobertura lá do FGC para até R$250 mil por CPF. E a desvantagem é que o RDB não oferece liquidez indicada a longo prazo e o CDB, se retirado antes do prazo, pode comprometer o rendimento. E também existe cobrança de imposto de renda e de imposto de operações financeiras. Uma modalidade muito comum aqui entre os servidores públicos, que é o plano de previdência privada. São simplesmente fundos de investimentos que podem ser mais conservadores, onde se investe mais em renda fixa ou mais arriscado, onde há maior presença de renda variável na composição do fundo. Por isso que tem dois tipos, o PGBL, que é o mais indicado a pessoas que fazem declaração completa do imposto de renda, e o VGBL, que é indicado para as pessoas que fazem a declaração simplificada do imposto de renda. Certo? Quais as vantagens desse tipo de investimento? Isenção de até 12% da renda anual, tributável na modalidade PGBL, ausência de come-cotas, possibilidade de portabilidade, a utilização da aplicação financeira como ferramenta de planejamento familiar, uma vez que o falecimento do portador, o benefício é transferido aos beneficiários, indicados previamente, sem que entre no inventário. Tem a possibilidade de investir em fundos de gestoras consagradas ao valor inicial mais baixo e os fundos de previdência privada não fecham para a captação. A desvantagem desse tipo de investimento são as taxas de administração e carregamento e a liquidez é diária, mas com o resgate ele só pode ser feito de 60 em 60 dias. Galera, a principal diferença entre renda fixa e renda variável é que é o seguinte: a renda fixa é um tipo de investimento, a remuneração, ou sua forma de cálculo, ela é conhecida no momento da aplicação, podendo ela ser até pré-fixada. Os valores de rendimentos é conhecido no momento em que se realiza a aplicação, ou pós-fixados. O valor dos juros é conhecido somente no momento do resgate, pois pode ser indexada em diversas fontes de variação, por exemplo, taxa Selic, CDI, CDB e por aí vai. Os investimentos de renda fixa são, portanto, menos arriscados e recomendados para os investidores de perfil conservador. E nesse caso entra a caderneta de poupança, os títulos públicos, os certificados de depósito bancários, ou CDBs, as letras de crédito imobiliários, a LCI, as letras de crédito do agronegócio, a LCA, os fundos de renda fixa e os debêntures. E a renda variável, por outro lado, é um tipo de investimento em que a remuneração ou sua forma de cálculo não é conhecida no momento da aplicação, pois pode variar de acordo com as condições do mercado. Os investimentos de renda variável são, portanto, mais arrojados e recomendados para investidor de perfil arriscado. Certos exemplos mais conhecidos desse tipo de investimento são as ações e os fundos imobiliários. Por isso que é importante você saber o perfil de vocês, primeira coisa. A primeira coisa a se fazer é identificar o teu paradigma financeiro e ver onde é que tu se encaixa nessa condição. Depois, ver se tu é bom com números e gráficos e quiser fazer a própria gestão dos teus recursos. Ou então tu vai ser um investidor apenas que vai entrar com capital e vai investir em fundos de investimento, em letras de câmbio, enfim, tem diversas opções. O mais importante neste momento é vocês primeiro estudar a si mesmo e depois um pouco mais do mercado, ok? E aqui eu indico livros também para vocês, livros muito bons, que é A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles. Tem também O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason. Tem também Os Segredos da Mente Milionária, de Harvey Eker. Tem Pai Rico e Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Esses 4 livros aí são de importante fundamentação de desenvolvimento. Tem um outro também, de Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Tá, esses livros aí tem que devorá-los, tem que deixar eles na cabeceira, galera.
Tem uma atitude assim que vai contribuir bastante para a tua mudança de paradigma, que é a seguinte: cada real que parar na tua mão, não interessa se tu achou na rua, se tu ganhou teu salário, herança, qualquer coisa, cada dinheiro que parar na tua mão, tem que separar 10%, fazer um pote e botar escrito assim, o pote da liberdade financeira. E botar todo dia lá uma moedinha, uma notinha de R$2, 5, 10, 50, não interessa o valor, tá? Interessa o hábito. Se tu adquirir o hábito de guardar dinheiro e poupar, quando tu tiver uma quantia substancial, aí sim dá para alocar esses recursos em investimentos. Existem 2 tipos de rendas, a renda ativa e a renda passiva. A renda ativa é aquela que depende da tua presença física para te receber o pagamento, ou salário, ou dinheiro. E a renda passiva, ela não depende da tua presença física. O exemplo de renda ativa seria motorista, recepcionista, vendedor. Tu tem que estar ali fazendo a negociação para ganhar o dinheiro. Na renda passiva, não. Por exemplo, pode ter propriedade intelectual de livros, direitos autorais, enfim, uma série de investimentos que podem ser feitos sem a tua presença. Então tu vai, por exemplo, gravar um vídeo no YouTube uma vez só e esse vídeo vai ficar aí te gerando receita, dando você acordado, dormindo, viajando. Além desses investimentos básicos aí que eu citei para você, tem mais 3 que eu gostaria de chamar a atenção. São eles o Forex Exchange, Betfair e a B3, que inclui todos os investimentos aí, incluindo o mini índice e o mini dólar, ou o dólar cheio e o índice cheio. Mas você que faz a gestão desses recursos, ou seja, você vira um trader que faz trading nessas plataformas. No caso do Forex, o Forex é o mercado internacional de divisas, ele funciona 24 horas por dia, de segunda a sexta-feira, e movimenta em média 4 trilhões de dólares por dia. É o maior mercado do planeta em termos de liquidez. No caso da B3, ela é bem volátil, mas ela tem uma liquidez já mais limitada. A Betfair também tem uma certa liquidez, mas ela também tem uma liquidez limitada. A Betfair, em caso específico, é relacionada ao esporte, seja ele futebol, hóquei no gelo, corrida de galgo, cavalo, basquete, tênis, cricket, enfim, não importa o esporte, você pode investir e oferir os lucros. Essa é só uma breve introdução, até para não esticar muito o vídeo, para a gente abrir as portas. Galera, é importante ressaltar que quando eu falo paradigma, crença, eu falo para mim também. Quando eu faço um vídeo, eu também aprendo. Tem uma série de pesquisas e estudos que têm que ser desenvolvidas por mim, e aí eu também aprendo, também mudo meu paradigma e me moldo para a prosperidade e para a riqueza. E para dar uma resumida e fechar assim, a grande sacada que eu vejo, tu arranjar formas de configurar fontes de renda passiva, pois quando o valor da tua renda passiva for igual ou superior às tuas despesas, tu já estás independentemente livre financeiramente. A liberdade financeira, ela se dá quando tu pode diversificar o bel prazer dos teus recursos, alocar, enfim. Mas a primeira parte, a independência financeira, já é bem próspera e é o nosso caminho, o caminho que a gente quer trilhar para chegar nessa condição mais confortável na vida. Convenhamos, né, galera? Não ter dinheiro é uma das piores coisas no planeta. O dinheiro é muito importante. O dinheiro, ele compra comida, ele gera trabalho, movimenta a economia do planeta. Então dizer que dinheiro não é importante, além de ser uma imbecilidade, ainda é ignorância, pois o dinheiro é uma parte da prosperidade muito, muito importante. Então tá, galera, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro. As coisas parecem um pouco complicadas, mas no fundo não são.
Basta apenas uma breve atenção, uma lida completa sobre esses aspectos, vocês vão ver que não tem nada demais, não é um bicho de 7 cabeças e qualquer pessoa pode começar a investir e até mesmo administrar os seus próprios recursos. Eu estava pensando em fazer um experimento de botar um valor mínimo no site da Betfair relacionado ao esporte e fazer alguns trades, gravar alguns trades que eu fizer ali no ramo do futebol, como o último vídeo. Eu deixei mais ou menos assim por cima, mas vamos desenrolar essa ideia e vamos ver o que acontece. Certo, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo. Valeu!